Boa tarde, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Lucas, capítulo 20, do verso 1 ao 8, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor enquanto você procura a palavra aí. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, nos colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor venha ministrar, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha nos revestir nesse momento. É o que nós te pedimos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor diz assim, tem o título, O Batismo de João. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo, anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciões. Aqui, né, o Senhor nos dando o exemplo de que o ensinamento é a melhor forma de conhecer a verdade. O Senhor sempre estava ensinando a respeito do reino de Deus, estava sempre ali ensinando o povo, porque era necessário o povo aprender verdadeiramente, porque já tinha sido ali contaminado o verdadeiro evangelho. Os escribas, os anciões, aqueles sacerdotes agora, eles não tinham verdadeiramente voltado o coração para o Senhor e tinha agora buscado seus próprios interesses, e isso não tinha agradado ao Senhor. E o Senhor Jesus estava ali sendo perseguido por aqueles homens. Eles estavam indo, né? Eles faziam parte ali, né? De um povo que estava ali fazendo ali um complô contra o Senhor Jesus. Eles estavam ali unidos para tentar de alguma forma prejudicar o nosso Senhor Jesus. Eles estavam de uma certa forma espionando, perseguindo, já tinham visto ali, né, que o Senhor tinha feito milagres, já tinha curado um cego, e eles estavam enfurecidos porque o Senhor Jesus entrou no templo, né, na purificação do templo lá, e expulsou os cambistas, expulsou aqueles que estavam fazendo comércio dentro da casa do Senhor. E aquilo enfureceu eles, porque era de uma certa forma interesse deles, né, a respeito de tudo aquilo. Então o Senhor, ele estava ali fazendo aquilo que era a vontade de Deus, e anunciar verdadeiramente o reino de Deus, né, e não que nem eles estavam fazendo, dizendo ali, colocando em empecilho também para outras pessoas não alcançarem ao reino, né, do Senhor, vendendo. Aqueles que chegavam e não tinham condições, eles estavam ali vendendo por preço às vezes abusivo a oferenda que ia ser feita ali, o holocausto, né, no dia da Páscoa, e muitos não tinham condições, então eles não se sentiam dignos de poder ofertar, de poder fazer um sacrifício ao Senhor, e aquilo entristecia o coração do Pai, porque não é isso que o Senhor queria, né? E aqueles homens estavam colocando um peso sobre aquelas pessoas que iam até o templo para poder adorar ao Senhor. Então Jesus, vendo tudo aquilo, ele não se agradava, e aqueles homens se sentiam os santos, né, perfeitos, somente eles iriam herdar o reino do Senhor, e Jesus veio para desconstruir tudo aquilo que era dito por eles por muito tempo. Eles não entendiam os sinais, eles não entendiam o que Deus estava pedindo desde lá do começo, né, desde Gênesis. Então o Senhor Jesus foi necessário vir para ajudar o povo, né? O Senhor nosso Deus viu que o homem não é capaz, não é digno de si próprio, por ele próprio, conseguir ali se manter em santidade. Foi necessário Jesus vir, mas Jesus veio simples, não era de boa aparência, mas ele tinha uma autoridade sobre ele. E aqueles homens ficavam ali procurando, perseguindo, vigiando, e eram autoridades, mas eles queriam de alguma forma pegar Jesus em um erro. Eles queriam de alguma forma poder incriminar o nosso Jesus e não conseguiam. Aí no verso 2 diz assim: "E falaram-lhe dizendo: Dize-nos com que autoridade faz essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade?" Então eles queriam, né, ali pressionar Jesus, dizendo: com que autoridade você fala, né? Diz-nos com que autoridade você faz essas coisas de vir aqui dentro do templo e expulsar aqui, né, os mercadores. Como que você vem dentro do templo e acha que pode fazer algo, né, por si próprio?
Você pode nos dizer com que autoridade você faz isso? Mas eles sabiam que Jesus fazia tudo no nome do Pai. Eles sabiam que Jesus falava que ele era o enviado de Deus. Eles sabiam perfeitamente qual seria a resposta de Jesus, né? Então eles queriam saber quem é que te deu essa autoridade, e eles sabiam qual seria a resposta que o Senhor e Jesus iria dar, né? Jesus afirmava que Deus era a sua única autoridade. Eles sabiam disso, mas eles queriam ouvir da boca de Jesus. E então Jesus respondendo lhe disse: Eu também vos farei uma pergunta. Dize-me, pois. Olha só, Jesus agora voltou a responsabilidade para eles. O que o Senhor Jesus está querendo dizer para mim e para a tua vida, né? Muitas das vezes o homem quer questionar Deus por coisas, o homem quer questionar Deus por situações, o homem quer questionar Deus por resultados, mas Jesus volta para nós a pergunta. Assim como aqueles homens já sabiam a resposta, Jesus voltava a pergunta para eles, porque eles também sabiam a resposta. É que nem aquela pessoa que às vezes está sofrendo. Muitas das vezes nós passamos por esses momentos de fraqueza. E nós às vezes queremos uma ajuda espiritual, queremos alguém para orar junto. Mas o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós sabemos onde é a fonte, nós sabemos qual é a resposta, nós sabemos como nós buscamos, nós sabemos como devemos guerrear. Então, a responsabilidade de Jesus estava voltando ali para aqueles homens que eles sabiam a resposta. O Senhor está dizendo, muitas das vezes você vai questionar por andar sozinho, por fazer sozinho, por estar abatido, mas o Senhor, ele está dizendo, a minha graça não te basta, eu não te basto. Você sabe onde buscar, você sabe como se alimentar, você sabe como se munir, né? Você sabe onde aumentar a sua munição, que é a oração, o jejum, o louvor. Você sabe como se munir, como você se encher da presença do Deus poderoso e santo, né? Você sabe onde é o teu combustível, que é a presença do Senhor. E ali o Senhor questionando para aqueles homens, né? Voltando a pergunta para eles, né? Dizei, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então Jesus agora voltou para eles essa pergunta, porque eles sabiam que João Batista, ele apresentou Jesus, ele era ali, né, mostrando para eles que agora a autoridade estava sobre a mão deles, eles teriam que dar uma resposta. E no verso 5, dizia assim, mas eles pensaram dentro de si e dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, por que, pois, não creste? Então, aqui o Senhor deu para eles, né? O Senhor fez uma pergunta, né? E não era uma astúcia do Senhor. Não, o Senhor não estava sendo astúcio. Muitas das vezes, né, aquela pessoa que cai no pecado já conhecendo a palavra, se nós voltarmos para ela, o que você gostaria que Deus fizesse? Como você gostaria que Deus agisse? Como você acha que você deveria agir, né? Se redimindo, um coração quebrantado, ela vai saber responder. Quando a pessoa ela cometeu um erro, ela sabe como ela deve, ela conhecendo a palavra, ela sabe como ela deve se redimir, ela sabe como ela deve fazer o conserto. Então ali Jesus estava voltando para eles, não como uma astúcia, mas sim como dizendo, vocês sabem a resposta. Muitas das vezes a pessoa, ela sabe como ela deve agir. Ela sabe que ela não vai conseguir, às vezes, vencer ali um vício, algo, mas ela sabe que na presença do Senhor ela vai encontrar força para conseguir todos os dias vencer o desejo da carne, o desejo daquela coisa que vem e tira a paz dela. Então, o Senhor Jesus ali mostrando para aqueles homens que eles sabiam a resposta, mas eles não queriam admitir, porque eles levavam vantagem ali no comércio dentro do templo, eles levavam vantagem, eles exerciam uma autoridade, eles estavam com uma certa ali, né, um certo status, né, eles estavam numa posição, então eles agora começassem a entender que o Messias veio, eles temiam perder ali o status que eles tinham, né? O poderio que eles tinham sobre aquele povo, porque agora não tinha por que eles exercer nenhuma autoridade ali, porque a autoridade maior era Jesus, e eles então iam ter que reconhecer todos os seus erros. E muitas das vezes as pessoas não querem
Assim como aqueles homens, eles fugiram da resposta, porque eles sabiam qual era a resposta. E ali, eles falando a resposta, eles tinham uma responsabilidade de fazer o que era correto. E eles não queriam. Eles fugiram da resposta porque eles não queriam se consertar. Olha o que o Senhor está dizendo. Muitas das vezes as pessoas não querem ser confrontadas, elas fogem do confronto, elas fingem não saber, porque elas não querem tomar atitude, elas não querem fazer o que é correto. Oh, aleluia, glória a Deus. É o Senhor falando conosco, amém? Aí no verso 5 diz assim: mas eles pensaram dentro de si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, por que, pois, não creste? Por que não o creste? Porque não creram em João Batista. Ele veio, pediu para vocês se arrependerem, ele fez o batismo do arrependimento, ele ali foi quem apresentou Jesus como o Messias. Então, por que vocês não creem em João Batista? Mas aqueles homens, eles preferiram se omitir, eles preferiram fingir que não sabiam. Ó, e se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. Então ali eles dentro de si pensaram, se nós dissermos que era, né, ali dos homens, a autoridade de João Batista, o povo vai nos apedrejar, porque o povo sabia que ele tinha uma autoridade de profeta, sabia que ele era enviado de Deus. O povo já estava ali, um povo ali já estava adiantado na fé espiritualmente, já tinha visto ali, né, o mover de Deus na vida de João Batista. Então, aquele povo já tinham caído as vendas. Então, eles ali sabiam que muitos deles ali já tinha caído as vendas e sabia que João Batista era o enviado de Deus. Então, eles temeram em dizer, né, que era dos homens. E se dissessem que era de Deus, iriam ter que reconhecer que João tinha ali apresentado Jesus como Messias. E eles preferiram ficar com engano. Ali eles tinham a oportunidade de se redimir. Ali o Senhor estava dando uma oportunidade para eles reconhecerem que todo engano, toda prática, todo ensinamento errado. Mas eles preferiram se calar e responderam que não sabiam de onde era. Olha só, o fato ali, né, era que eles não queriam responder aquela pergunta. Eles sabiam qual era a resposta, mas não queriam, porque eles se afrouxaram ali, demonstrando que eles preferiam ficar no pecado, eles preferiam ficar ali com uma autoridade sobre um povo, né? Mas era uma autoridade humana. Eles preferiam manter um status do que reconhecer que o Messias estava ali com eles, né? E o homem querendo ser mais que Deus, assim como foi ali, né, no céu quando teve a rebelião. O homem que foi orgulhoso, ele preferiu, né, se comparar, ser mais do que o nosso Deus. E então ele foi expulso, destituído da glória do Senhor. Assim foi esses homens, eles ali fizeram uma escolha, eles preferiram ficar com a mentira, eles preferiram ficar com o engano, eles preferiram sustentar um erro do que ali diante de todos ali reconhecer, não, Senhor, você é o Senhor, nosso Deus. Né? Você é um Messias, é um enviado. Você é aquele que veio e você está correto, meu mestre. Senhor, o Senhor está correto em desconstruir todo o erro. Não, mas eles preferiram continuar na mentira. O Senhor está dizendo que muitas vezes sabemos as respostas de muitas coisas, mas nós preferimos nos calar. O Senhor está dizendo, às vezes você vai querer questionar algumas formas do Senhor agir, mas você sabe a forma que você deveria estar, aos pés do Senhor, tirando tudo aquilo que não agrada ao Pai, tirando tudo aquilo que não vem do Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar, sacrificando as coisas do mundo para poder estar na presença do Senhor. Tirando o eu, tirando a vontade da carne, recusando as propostas, né, do mundo, os manjares do mundo, para poder estar na presença do Senhor. O homem sabe tudo o que agrada ao Senhor. Muitos não vêm para a presença do Senhor porque sabe do que vai ter que abrir mão. Sabe que vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder agradar ao Senhor.
E assim foi aqueles homens, eles não quiseram abrir mão da autoridade que eles tinham na terra e responderam que não sabiam de onde era. Então Jesus disse: tampouco vos direis com que autoridade faço isso. Aqueles que não se submetem ao Senhor, aqueles que não escolhem o lado da verdade, aqueles que não preferem a verdade, aqueles que não querem andar no caminho do Senhor, aqueles que não querem estar na presença do Senhor, porque sabe que vão ser confrontados, aqueles que não querem estar na presença do Senhor, porque sabe que um mal vai ter que bater retirada, que vai ter que ter um conserto na vida, que vai ter que abrir mão de coisas, que vai ter que mudar atitudes. Esses aí vão ser que nem esses homens, esses fariseus, esses anciões, esses homens, esses sacerdotes que estavam ali. Eram uma autoridade, mas eles não queriam abrir mão do erro. Muitos não querem ir para a presença do Senhor, não querem aceitar esse Jesus. Não é porque eles não sabem que Jesus é a autoridade verdadeira, que é o único Deus que veio e é o sacrifício vivo, o único que nos leva ao Pai. Sim, muitos sabem, mas eles não querem escolher esse caminho porque eles não querem abrir mão da vida que leva. Eles não querem abrir mão do pecado, não querem ter mudança na vida. Então fica difícil. O Senhor então disse: eu também não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Então, quando as coisas não estiverem bem, né, quando você não questiona, Deus, por que você não fez por mim? Deus, por que você não fez na minha vida? Deus, por que o Senhor permitiu? Não pergunta isso que o Senhor está dizendo. Tampouco direi com que autoridade faço essas coisas. Faço isto porque somente aquele que está na presença, está ali com o coração voltado ao Senhor, com retidão, procurando agradar ao Pai. Esse tem ali, né, talvez ali um direito, né? Nem isso nós temos, mas esse talvez pode perguntar para o Senhor, porque ele vai ser também ali transparente, ele vai escolher um lado. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que escolher um lado. Nós não podemos ser que nem esses homens, os fariseus, os sacerdotes que estavam ali, os anciões, que preferiram a mentira. Eles estavam apenas querendo pegar o Senhor Jesus, né, ali em uma mentira, e eles não conseguiram porque eles sabiam qual era a verdade. Jesus não estava ali fazendo uma armadilha para eles, porque o nosso Deus é santo, é perfeito. Ele não precisa de ficar fazendo coisas para desmascarar alguém ou ficar inventando coisas, não, porque ele sabe qual é a verdade. Somente aquele que abre mão de algo para estar na presença do Senhor, ele vai ali ter uma, vamos dizer, né? Ele vai ter ali com o Senhor uma intimidade, ele vai ter ali orações ali, né? Ele vai ter uma conta ali com o Senhor de fé. Toda vez que ele ora, ele busca, ele vai ter ali, né, uma poupança da fé com o Senhor. É onde vai sustentar essa pessoa no momento em que ela vai saber: eu estava na presença fazendo a vontade do Senhor. E eu sei que em tudo que ele fizer eu vou dar glória, eu vou dar graças. Eu sei que ele está no controle de todas as coisas. Essa é a nossa confiança, que em tudo que o Senhor faz em nossa vida, Ele está no controle de todas elas. Então nós não vamos temer, nós não vamos ficar apavorados, mas aquele que escolhe, como aqueles homens escolheram, ficar em cima do muro e não dar uma resposta porque eles sabiam qual era. Pior é aquele que já conhece a verdade e escolhe não ficar do lado da verdade. É o que o Senhor está dizendo. Depois não venha perguntar, né, ali. O Senhor não tem essa obrigação de responder questionamentos daqueles que não estão fazendo a vontade dele, daqueles que não estão na sua presença, daqueles que não estão procurando seguir Jesus verdadeiramente. O Senhor não tem essa responsabilidade de dizer o que ele faz ou deixa de fazer, né? Porque a pessoa ficou em cima do muro. Amém? Essa é a palavra do Senhor para mim e para a tua vida. Aqueles homens, eles sabiam qual era a verdade. E eles sabiam que não tinha como eles acusar o Senhor de algo. Mas eles preferiram se calar. Eles preferiram ficar em cima do muro. Na verdade, quem fica em cima do muro, ele já escolheu um lado, porque aqueles homens sabiam qual era a verdade. Quem sabe qual é a verdade e não toma uma decisão, ele já escolheu. Ele já escolheu a mentira, ele já escolheu o mal. Amém? O Senhor está dizendo: busque estar na presença do Senhor, busque a verdade,
O Senhor ali, ele preferiu continuar ensinando. Ele sabia que custaria sua vida. O nosso Jesus estava no templo ensinando, porque a palavra do Senhor diz: conheceis a verdade vos libertará. E então Jesus estava ensinando no templo, anunciando o evangelho, anunciando a vinda do reino de Deus, que era chegado o reino de Deus, né? Falando dos lavradores ali malvados, falando do juiz, né? Injusto, fazendo milagres. Então, o Senhor Jesus estava lhe dizendo que ali na casa do Senhor era lugar de oração. Então, o que o Senhor está dizendo? Busque sempre estar fazendo a vontade do Pai. E o Senhor estará cuidando de você, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você. E que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.